meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Esse daqui é o Futebol em Rede, programa de debate sobre futebol de segunda a sexta. Participe você, vá aí no descritivo, dê sua opinião, sua crítica, seu elogio, e a gente traz o nome de vocês ao longo de toda a semana. Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você esteja acompanhando o programa, não esqueça de se inscrever no canal. Vamos ao cumprimento para lá de educado de Luiz Carlos Quartarolo, que traz o tema polêmico do dia de hoje. Sextou! Mais uma vez chegamos ao final de semana, fim de semana. Bom fim de semana para todos vocês, você que está vivendo esse fim de semana conosco aqui no Futebol em Rede. Obrigado pela sua audiência. Meu caro Fábio Seródio, e o São Paulo está fora da Copa Sul-Americana. Aí pensava em se recuperar domingo, né? Fazer um joguinho contra o Curitiba, um dos piores times do brasileiro, para dar uma recuperada, uma esfriada na cabeça. Mas daí a CBF, a pedido do Ministério Público de São Paulo, adiou o jogo para o dia 27 próximo, ou seja, fim desse mês de setembro que está começando agora. Que fase é essa do São Paulo, hein, Seródio? O São Paulo perdeu uma grande oportunidade de conquistar um título na temporada, hein? E o pior, essa eliminação certamente terá peso na decisão da Copa do Brasil. Nós vamos falar sobre tudo isso. Primeiro, Quartarolo, falando a respeito da eliminação do São Paulo. O São Paulo conseguiu contra a LDU jogar 2 bons segundos tempos. O primeiro, tanto lá como cá, foi de uma mediocridade que lembrava o São Paulo dos tempos mais recentes, viu, Quartarolo? O que será que acontece com esse time do São Paulo? Não, a verdade, na minha leitura, o São Paulo perdeu, foi eliminado lá, na primeira etapa, lá no primeiro tempo, lá não jogou nada, foi horrível. Ontem ainda, no primeiro tempo, jogou bem abaixo também, concordo com você, mas foi melhor do que jogou lá e o próprio time da LDU teve, inclusive, mais controle do jogo, né, em termos de cabeça e de nervosismo. O São Paulo estava muito nervoso. A bola estava queimando no pé dos jogadores do São Paulo no primeiro tempo, muito nervoso, não conseguia fazer nenhuma jogada certa, errava demais, mas a verdade é que não foi tão ruim como aquele primeiro tempo lá, e não vem com culpa de altitude, coisa nenhuma, que o segundo tempo lá melhorou e a própria LDU lá caiu no segundo tempo. Aqui é o contrário, a LDU soube levar, perdeu um jogador aos 5 do segundo tempo, o Alvarado aos 3 do segundo tempo, na verdade, por uma expulsão justa, acertada, e nem assim o São Paulo conseguiu fazer mais do que um gol. Criou, pressionou, mas realmente, se você lembrar, o Domingos não fez grandes defesas. Inclusive, no gol, ele bobeou um pouquinho, dava até para defender, mas aí, problema dele. Realmente, o Arboleda cabeceou muito bem. E o Rames Rodrigues, que entrou e mudou o jogo, ele e o Rato, hein? Mudaram o jogo. O Adson jogando muito boa partida, o próprio Luciano também. Mas a verdade é que aí ele perde o pênalti. E se aquela bola do pênalti entra, eu fiquei com a impressão, ninguém falou muito sobre isso, acho que ninguém, né? Ele escorregou, ele deu 2 toques da bola, não deu, não, Cerotti? Eu também tive essa impressão, você vê. Eu, como fiquei naquela, foi ou não foi, você está vendo na Que ele deu televisão. mesmo, né? E o fato mais marcante, Quartarolo, com todo respeito, um time que toma um baile de Juan Julio, como tomou no 2 primeiro vezes. jogo. O primeiro jogo, ele quase destruiu a carreira do Rafinha. Não merece chegar na semifinal da Copa Sul-Americana. Eu lamento, porque era um caminho das pedras do São Paulo. Ia pegar Defensa e Justiça e, eventualmente, o sonho da Conmebol, uma final entre Corinthians e São Paulo e Montevidéu. Mas não aconteceu. Foi muito ruim para o São Paulo. Animicamente, sair da Copa Sul-Americana vai dar, sim, um peso nas costas do São Paulo para decidir na Copa do Brasil contra o Flamengo. Lembrando que no sorteio da CBF, o Morumbi será o palco da grande decisão. Eu, Quartarolo, com todo respeito, sou São Paulino, mas adoro o Flamengo, gosto dos dois times. Quem ganhar, para mim, estou satisfeito. A questão é, o Flamengo tem mais time. O São Paulo tem mais treinador. O Flamengo é um avião sem piloto. O São Paulo é um piloto sem avião. E aí, o que acontece? O peso para o São Paulo aumenta demais. Eu até estava achando o São Paulo favorito para a Copa do Brasil, mas depois de tomar essa fumbecada, eu começo a ficar com receio do jogo.
Duvido com o elenco que o São Paulo tem. Se tomar de 1-0 no Maracanã, não reverte. Não reverte, Quartarolo. Eu acho assim, Seródio, falando de Copa do Brasil, o São Paulo não é favorito na final contra o Flamengo. Eu acho que os jogadores do Flamengo vão se unir para jogar e ganhar esse título, que é a salvação da lavoura para eles. No Campeonato Brasileiro, eles vão Mas também continuar. é salvação da lavoura para o São Paulo. Sim, mas estou falando do Flamengo porque o Flamengo está num momento muito quebrado internamente. Claramente há um estremecimento, uma relação partida entre a comissão técnica e o elenco. E a gente sabe como isso funciona. Ninguém discute a capacidade do elenco do Flamengo. O Flamengo tem futebol para ser campeão de tudo. Mas claramente há um distanciamento hoje dos conceitos do treinador, aquele problema envolvendo o Pedro, depois envolvendo o Gerson e o Varela, a maneira como a coisa foi conduzida, a trombada do Gabigol com o Brás, o adversário que ele convidou só meio time, enfim, tudo isso. Eu acho o seguinte: nesse tipo de jogo, estou falando com experiência que a gente já viu, e não quer dizer que isso vá acontecer, Seródio, até porque, como diz Muricy Ramalho, o adversário também joga. E nesse caso que eu estou falando, o adversário é o São Paulo. Mas eu acho que os jogadores do Flamengo, nessa decisão, sentarão-se e falam o seguinte: atenção, vamos falar o seguinte, nós temos que ganhar isso. No Brasileiro, vão levar em banho-maria para derrubar o Sampaoli mesmo. Está na cara que eles não querem mais o Sampaoli. Aliás, a informação que vem do Rio é que só o Landim ainda quer o Sampaoli. Mas tudo bem, mas tem que aguentar por enquanto. Então, por isso, eu acho que o Flamengo é o grande favorito e tem mais time que o São Paulo, se você analisar. Mas tem que jogar mais. Já o São Paulo, eu acho que não é tão ruim como você falou. É um time de médio para bom que Sim. pode acertar um grande jogo. Já fez isso. Já fez isso. Então, não seria também uma grande zebra o Dorival Júnior conseguir juntar os cacos novamente e ganhar a Copa do Brasil com o jogo de volta em casa. O que não pode acontecer, Seródio, é dia 17 chegar no Maracanã e tomar 3, 4 gols. Aí não tem volta. Mas 2-1, 1-0, um empate, aí é reversível. Mas é que a gente está analisando os últimos resultados. O futebol que o São Paulo jogou nos últimos 2 jogos. Contra o América jogou com time misto, foi mal. Ontem não conseguiu jogar bem de novo. E o Flamengo, idem, né? Então, esse é o problema. Será uma decisão importante demais para salvar a lavoura dos 2 times. Eu vou fazer uma relação aqui. O São Paulo é como se fosse Alice. Estava andando na floresta e, pum, caiu num buraco. Nesse buraco, encontrou o Cartola que era o Dorival Júnior, que conseguiu transformar a queda da Alice num sonho. O São Paulo estava vivendo um momento de sonho. O São Paulo ganhou do Corinthians com merecimento, o São Paulo fez boas partidas no campeonato, mas começou a desandar. Se você Tirou o olhar, Palmeiras, né? sim, tirou o Palmeiras da Copa do Brasil, mas começou Tirou a o São Lourenço. desandar. Começou a desandar. O São Paulo não ganha faz um tempão no Campeonato Brasileiro. Um tempão. Aí, quando a coisa estava parecendo dividida entre as Copas e o campeonato, já veio a primeira paulada que fica fora da Copa Sul-Americana. Então eu fico imaginando como estará a cabeça da Alice. Daqui a pouco ela vai ver gato em tudo quanto é lugar. O São Paulo está vivendo esse drama. O São Paulo não é um time para você falar, opa, agora vai. O São Paulo é um time mais ou menos que, com a competência do Dorival, conseguiu está fazendo um trabalho para lá de excelente. Para lá de excelente. Mas perdeu uma oportunidade de ouro. E aí, um time que não é tão bom assim, sente o golpe. É o que eu penso, sente o golpe. Como você falou, o jogo do Coritiba foi adiado no Campeonato Brasileiro. Foi bom ou ruim para o São Paulo? Foi ruim. Ruim. O São Paulo está sem ganhar de ninguém um tempão. Ele vai pegar um Coritiba nas cordas. Vai dar chance de Coritiba sair das cordas para pegar o São Paulo. Aí o São Paulo vai ter quem pela frente? Vamos lá, Quartarolo, você que tem a tabela aí. Internacional, Que dia vai estar 13. vivendo um sonho de semifinal de Libertadores. Dia 17, o Flamengo no Rio. Aí é Aí no perigo. meio do Primeiro caminho jogo tem, da Copa do Brasil. no meio do caminho tem o Fortaleza aqui em São Paulo, que não é fácil. Hoje o Fortaleza é um time forte. E depois vem outro. Semifinal da Copa Sul-Americana. Fortaleza. Aliás,
Que, aliás, eu aviso os corintianos que, aliás, parabéns ao Corinthians aniversariando hoje, mas para mim o Fortaleza será finalista Parabéns, da pô. Copa Sul-Americana. Fortaleza vai passar, né? Na minha opinião. Não tenho E tanta daí, dia certeza. 27, tem esse jogo adiado do Coritiba, e depois o clássico. Tem um clássico aí pela frente, contra o Corinthians, né? E tem o jogo da volta no Morumbi da Copa do Brasil. Exatamente. E Não, esse vai já, ser dia 24, né? já pensou? Olha E o no que vem dia pela frente. 1º de outubro é São Paulo e Corinthians no Morumbi. Ou Então, seja, a sequência do São Paulo ficou complicada, porque esse jogo de domingo contra o Curitiba, vamos concordar, né? Era jogo para fazer 3 pontos e a 31 amenizar um pouquinho o clima. Já não vai ter jogo, só vai jogar agora dia 13 contra o Internacional. Quer os, dizer, é muito complicado, né? os Vai poder adversários trabalhar, né? Vai jogando. poder treinar. É, no O jogo feriado. é em Porto Alegre, viu, Cerotti? O São Paulo estava nadando, a Alice estava no País das Maravilhas. Caiu num buraco, que ficou fora da Copa Sul-Americana e agora virou um terror. Todo o trabalho competente do Dorival nessa temporada já começa a ficar fervendo. O São Paulo tem eleição esse ano. Aliás, no Mas São o Paulo. Casares vai se reeleger. Sim, bom, não sei, Cotelo, não sei. Vai. Se perde a Copa do Brasil e é rebaixado no Campeonato Brasileiro, no dia da eleição, ele perde até para aquele do chapéu lá, como chama? Não sei, Milton do Chapéu, não? Tem um chapeludo lá É, que sai de candidato. O trabalho excelente do Dorival. O Dorival merece palmas. Não é o outro aqui, mas sim. palmas. O trabalho excelente do Dorival começa a ficar questionável, porque o São Paulo conseguiu perder da LDU, sem jogar nada lá e jogando muito pouco aqui. Aí vão pegar no pé do tal do Rames Rodrigues. Quartarolo, você lembra quando contrataram o Rames Rodrigues, o que você falou? O que eu falei? Você falou que a gente não sabe como ele vem, que é um jogador que jogou bem em Sim. 2014. Lembra disso? A última vez que ele Todo, jogou foi em 2014. então, todo mundo sabia. Mas É um ele cara entrou que bem no nem. jogo ontem, hein, Seródio? Ele entrou Entrou bem no bem, jogo. pô, ele tem, deu até chapéu. A técnica ele tem. A questão é um cara certo para bater um pênalti decisivo na cobrança de pênalti? Sei lá. Aí eu acho que viu? Aí foi azar, né? Ele, o É, Lucas também não jogou tudo que pode jogar, ou seja, teve também esse lado, né, Seródio? Você trouxe 2 jogadores internacionais, quer queiram, quer não. E esses jogadores, o Lucas, por exemplo, ele individualizou demais o jogo ontem, não trabalhou tanto com. O Caleri foi péssimo, né? Nunca jogou tão nossa, mal. nunca vi o Tropeçou na Caleri bola. jogar tão mal. E para você ver que dos três, na minha opinião, o Luciano foi o melhor. Tentou jogar sempre, tentou trabalhar para o time. E o Lucas não jogou o que podia jogar. Tanto é que o Rato, que entrou no segundo tempo, entrou jogando bem. Para você ver, o Alisson foi um dos principais jogadores do time. Agora, tem uma coisa, não pode também achar jogar fora o trabalho do Dorival Júnior com qualquer resultado à frente. O São Não é Paulo jogar tem fora, todas mas as já condições. estavam Eu sei, esperando. mas a pressão aumenta. Você tem razão. Agora é uma outra situação, porque o São Paulinho tinha esperança de ganhar a Copa Sul-Americana, pelo menos, embora nunca tenha vencido a Copa do Brasil. Mas se você ganha a Sul-Americana, já dá uma amenizada, inclusive financeiramente, que ajuda muito. Trouxe jogadores aí caros, né? Então ajuda. Mas isso também não pode ser levado tanto em consideração. E agora o Dorival vai ter um tempo para trabalhar de novo esse time sem jogo, né? Vai ter que trabalhar. Agora é engraçado, né? O time fica um tempo sem jogar e começa a buscar jogo-treino, né? Que coisa, né? E depois reclama quando tem jogo demais. Não acho que devem crucificar o Rames Rodrigues, até porque esse aí chegou para ficar mais do que uma temporada. Quem não sabe se vai ficar é o Lucas. Esse, talvez, se for campeão da Copa do Brasil, se empolgue, mas se não, ele vai bater asas. Então, vamos devagar. Infelizmente, o São Paulo mudou da água para o vinho e do vinho para o vinagre. Em uma semana. É, o São Paulo mudou Agora, da Sergio, água para o vinho e do vinho para o vinagre. Vamos ver o que vai você, acontecer. você gosta de fazer analogia cinematográfica? Ah, Você fica falando que é Missão Impossível, agora ficou falando da Alice no País das Maravilhas. é, Se vê que tem muita Alice por aí. Agora, vou falar uma coisa para você. Por que não Highlander? Quem sabe, o nosso Highlander do Morumbi. Por que não, não?
Vai lá, Dorival, levanta a espada, corta a cabeça dos caras, que você pega, inclusive, a força deles. Vai em frente. Por que não? Você só faz analogia com filme que não dá certo para o São Paulo. Nem parece São Paulino, Serol. Perdidos no espaço. Quarteloro, dá um beijo no pessoal aí. Tomara que o Dorival consiga reverter essa fase ruim. Tomara, tomara. Ele tem condição para isso. Acho que o São Paulo vai fazer uma boa campanha ainda no Brasileiro. É claro que a briga seria para chegar no G4 agora. Tem que pensar nisso também a partir desse momento. Mas foi atrapalhado, na minha opinião, e outra, né? O Ministério Público de São Paulo descobriu essa semana que tinha 4 eventos importantes no domingo aqui, e isso poderia gerar uma confusão. Daqui a pouco o Ministério Público vai pedir estado de sítio para ninguém mais sair na rua, para ninguém precisar mais trabalhar. Isso é vagabundice também. Mas isso posto, meu desabafo como cidadão, um abraço a vocês. Se você está nos vendo, já for inscrito, a gente agradece. Espalhe o programa por aí. Avise os vizinhos, os amigos, até os desafetos. Inimigo é uma palavra forte. Né? Os desafetos, porque nem todo mundo gosta da gente, né? Mas tem que respeitar. E se você está nos vendo e não for inscrito, quanto tempo perde, Seródio? Um segundo. Um segundo. Um segundo. Faça uma boa ação para os velhinhos. Um abraço, Seródio. Até segunda. Um abraço para vocês. Não desanime. Mas a vida é cheia de altos e baixos. Tchau!